era para ser um final de semana normal, como qualquer outro. Eu estava mesmo já a assistir à televisão, quando de repente quero chamar a minha mãe e vejo que não consigo falar. Perdeste a fala. Perco a fala. Neste momento que eu vejo que perdi a fala, tento levantar-me, quero que mesmo meter com a minha mãe e vejo que perdi a locomoção. Olá, gente boa, seja bem-vindo a mais um programa Vida e Sucesso aqui no seu canal VES. Como podem ver, a cara habitual deste programa é o Jacinto Nhancao, mas por motivos ligados à saúde, infelizmente, ele não pode se fazer cá presente. Mas como o caro internauta merece assistir aqui no VES histórias emotivas, trazemos uma figura que vai contar a sua história de superação. Nelson da Silva, seja bem-vindo. As câmeras são tuas, podes cumprimentar os nossos internautas e contar ou partilhar connosco aquilo que é a sua história. Saudações. Bom, conforme já foi referenciado, eu sou sim o Nelson da Silva e, bom, trago uma história, acredito, de superação e super interessante. Bom, é mesmo a minha história de vida e espero que possam gostar e possam inspirar muita gente. Nelson, o que aconteceu exatamente? Estamos aqui, não sabemos e queremos que sejas tu a revelar para o nosso estimado internauta lá do outro lado. Bom, na verdade tudo inicia mesmo em meio a uma escola, na altura a Escola Comunitária Armando Emílio de Buza, em que era um aluno, um adolescente como todo cidadão normal. Na altura, com 15 anos de idade, fazia 10ª classe. E, tal como todo adolescente, tínhamos ali algumas artimanhas para não assistir às aulas e sempre pedíamos, quando não quiséssemos assistir à aula, sempre arranjávamos alguma artimanha para poder sair. Pois embora num dos dias deixou mesmo de ser brincadeira e toda aquela encenação acabou se transformando em realidade. E Nelson, antes de falar da realidade, quais são as artimanhas que costumava usar com os seus colegas para se ver livre das aulas? Bom, por vezes simulávamos uma dor de cabeça, simulávamos um mal-estar, que era para garantir com que o docente ou o professor pudesse, de certa forma, nos deliberar para que não assistíssemos uma e outra aula. E no dia do acontecimento que vai revelar aqui, o que aconteceu, certo? Bom, no dia do acontecimento era mais um dia normal, um dia comum, fez embora, toda aquela brincadeira acabou transformando-se em realidade, não é? Porque em minha sala de aulas eu começo com uma dor de cabeça muito forte, mas muito forte mesmo. Esta dor de cabeça atuava mesmo nesta zona traseira, na nuca. Ok. Então a dor era tão intensa, mas tão intensa que mal conseguia locomover-me. Então, quando partilho com o professor, o docente, neste caso, que, olha, não estou a sentir muito bem, o docente acabou levando as brincadeiras, no sentido de, olha, é mais uma das artimanhas, mas hoje não vai funcionar. Então, mediante isto, esta dor começou a intensificar, cada vez mais. Cada vez mais, e o docente a dizer que não. Não podes sair. Hoje, as vossas brincadeiras não vão funcionar. E como é que terminou esse episódio? Tu tiveste que assistir às aulas até ao fim ou depois conseguiste sair? Bom, mesmo já ao final da aula, o docente acabou dispensando por 10 minutos, apercebendo-se que na verdade a dor era real. Nelson, essa dor era uma dor normal ou depois teve que ir ao hospital? Como é que foi o desenrolar desse problema? Bom, até então era uma dor muito estranha, uma dor muito, mas muito estranha mesmo, e que de princípio eu também levei nas brincadeiras. Acabei levando um chile, alguns chamam de cascol. Exato. E acabei amarrando mesmo por volta da cabeça, que era para poder neutralizar a dor. Fez embora, também não ajudou muito. E tinham lá algumas colegas que na altura não simpatizavam também muito comigo. Por incrível que pareça, foram os mesmos colegas que ajudaram-me a chegar a casa. Então, chegado a casa, a preocupação familiar, mas será que não consumiste alguma coisa na escola, não consumiste nenhuma droga, por parte do meu irmão mais velho. Mas Nelson já tinha histórico de consumir alguns estupefacientes? Não.
Por acaso não, acho que era mesmo aquela preocupação, o que está a acontecer, será que não provou alguma coisa do género? Então imediatamente eu fui acompanhado para o hospital, na altura para um centro de saúde e posteriormente para o Hospital Central de Maputo. Onde chegado ao Hospital Central de Maputo, por negligência médica, foi dito que o motivo das dores era a causa de ter inalado o fumo das bobinas, mais conhecido como dragão. Então acabou ficando aí, deram uma medicação simples, alegando que não era nada grave. Só para contextualizar, o nosso internauta dragão é aquele, podemos chamar, repelente ou inseticida que usamos para afugentar os mosquitos. Exatamente. Então foi dito no hospital que foi devido ao fumo do dragão. Todavia, deram uma medicação simples no sentido de que, olha, não é nada grave. Mal sabia, ou mesmo para negligência médica, por a médica não querer dar o devido seguimento, num final de semana, mesmo assistir à televisão, era para ser um final de semana normal como qualquer outro, eu estava mesmo já a assistir à televisão, quando de repente quero chamar a minha mãe e vejo que não consigo falar. Perdeste a fala? Perco a fala. Neste momento que eu vejo que perdi a fala, tento levantar-me, quero que mesmo me ter com a minha mãe e vejo que perdi a locomoção. Perco a locomoção, perco a fala, mas estou em pleno gozo das minhas faculdades mentais e consigo ouvir e ver. Posteriormente a isso, perco a audição. Perdendo a audição, eu entro num estado de choque. Depois disso, as minhas vistas fecham-se. Ou melhor, perco todos os sentidos, mas continuo em pleno gozo das minhas faculdades mentais. E posteriormente a isso não me recordo muito, mas é relatado que eu entro em convulsões. Ok, então estamos a dizer que o processo começa quando vai ao centro de saúde e a enfermeira que lhe atendeu, ou a médica, não sei qual era a posição dela, não conseguiu de facto tirar o diagnóstico certeiro. Exatamente. O que não podemos afirmar que foi uma negligência. Na verdade, para quem lida com saúde não é fácil ter o diagnóstico certeiro, mas o facto é que depois veio a ter esses problemas. Exatamente. E depois de perder os sentidos, perdeu a fala, todos os sentidos. Exatamente. Só ficava apenas com o gozo das suas faculdades mentais. Depois disso eu acabei apagando também. Entrei em convulsões e entro em estado de coma. Entro em estado de coma. Sabe-nos dizer o que aconteceu? Bom, pelo que me é relatado pela família é que o meu irmão mais velho, quando entra em casa, vê eu em convulsões, neste caso o corpo a agitar, a morder-me e tudo mais, ele fica muito assustado. A primeira reação é que ele começa a chorar, ele também perde forças. Tenho um outro irmão que imediatamente levaram-me e o objetivo na verdade era levarem-me novamente ao Hospital Central, mas acabaram passando de uma rua em que tinha uma clínica, denominada Clínica Chifá. Então imediatamente o meu irmão carrega-me para a Clínica Chifá. Chegando à Clínica Chifá, a priori, após explicar o sucedido, eles diagnosticaram mesmo antes de fazer qualquer exame como uma meningite bacteriana. E uma meningite bacteriana que já estava num estado grave, que culminou também com uma infecção cerebral. E essa infecção cerebral influencia o seu estado de saúde hoje, ou é algo que já foi superado? Não, mas na altura influenciou e culminou com a minha perda parcial da memória. Ou seja, aquilo que geralmente vemos em novelas, a pessoa perder a memória, Exatamente, aconteceu na primeira pessoa comigo. Aconteceu. Bom, eu fico um período em coma, um período aproximadamente a 3 meses, fora do meu período de recuperação. Neste período de coma é um período onde recebia muita visita. Eu na altura fazia parte do Parlamento Infantil da cidade de Maputo, trabalhava em parceria com o Ministério do Género, Criança e Ação Social, então tinha muitos conhecidos em várias organizações da sociedade civil, escola, tive muita ajuda, muito apoio familiar. Muita ajuda, mas embora devido à longevidade do tempo, a maior parte das pessoas já não contavam comigo. Amigos dizem mesmo que estavam só à espera de ser dito que, olha, Nelson já não está connosco, que era para seguirem com os trâmites legais. Alguns familiares já não contavam comigo, mas a única pessoa que sempre manteve a esperança e sempre esteve comigo e que não deixava em momento algum
foi a minha família, neste caso a minha mãe, os meus irmãos, o meu pai. Só para ver, o meu estado era tão grave, eu estava conectado a tubos, que nem sequer o meu pai conseguia entrar na minha sala. O meu pai não conseguia lidar com aquela situação. A minha irmã mais velha não entrava. Ela só de ver começava a chorar. E, enfim, pelo que relatam, foi um momento mesmo muito triste e um momento em que a minha família ficou desolada. Na altura, o meu irmão trabalhava para uma companhia móvel e ele abdicou, deixou mesmo o trabalho porque tinha que ter alguém que ficasse comigo 24/24. Então ele teve que deixar o trabalho só para ficar com o irmão e fazer este acompanhamento médico. Então foi uma fase muito turbulenta, uma fase muito complicada, mas como Deus é grande, é bom, acabou superando. A parte incrível dessa história é que eu acordo no primeiro dia de Ramadã. Eu sou muçulmano e o mês de Ramadã é um mês de celebração para nós como muçulmanos. Eu fui atendido pelo Dr. Cassia e ele disse o seguinte: olha, já passa-se muito tempo, mas se ele for mesmo muçulmano, vou fazer uma reza e eu vou fazer 3 chamamentos. Se ele realmente responder, é porque ele vai acordar. Não sei se havia uma divindade maior por detrás de tudo isto, se havia uma força espiritual mais forte, mas o incrível é que foi feito uma reza no meu ouvido e posteriormente foi chamado 3 vezes o meu nome religioso, que é Said. Por incrível que pareça, na terceira vez eu abri os meus olhos e voltei a fechar. Isto no primeiro dia de Ramadã. Mas Nelson, alguém lhe contou esse episódio ou... Estes episódios, eles estão gravados. Em vídeo ou... Tem fotografias, tem vídeos e o que não está gravado é relatado pela minha mãe e pelos familiares. A minha mãe também já contou esta história para algumas companhias televisivas que também despertaram interesse e vieram fazer algumas reportagens. É realmente uma história difícil de acreditar. Então, Nelson, estamos numa situação em que, além da ajuda médica, podemos dizer que houve intervenção de uma força divina. Eu acredito que, na verdade, houve uma intervenção maior. Porque o estado em que eu me encontrava, as fotografias poderão relatar, poderei também, e alguns vídeos poderão relatar qual era o meu estado, em que estado eu me encontrava. Mas Nelson, durante o período que esteve em coma, conseguia perceber o ambiente em que se encontrava ou estava mesmo num lockdown? Não, ou num blackout, melhor dizendo? Um blackout, não me recordo de absolutamente nada. Nada mesmo. Não recordo-me de nada, mas a única coisa que eu conseguia recordar e que ao me for entregue foi o telefone. Quando foi-me entregue o telefone, incrivelmente eu consegui desenhar a palavra passe, o padrão. Exatamente. Nelson, a sua história não é de se contar em 20 minutos. Infelizmente temos um tempo contado. Mas de tudo o que passou, o que mais lhe marcou? Começando pela parte do professor que não quis lhe deixar que saísse da aula, ao profissional de saúde que lhe atendeu no centro de saúde, até a clínica onde foi. Qual é o ponto que mais faz tirar lágrimas quando lembra aquele momento em que passou? Este é um ponto que não é por mim, mas é pela minha família. Por tudo aquilo que os meus amigos e familiares fizeram por mim. Foi um momento muito turbulento em que alguns dos meus familiares tiveram de abdicar da sua vida profissional para dedicar-se exclusivamente ao meu bem. O que mais me marcou foi pelo fato de alguns amigos que eu julgava ser amigos comprovaram-me assim que é com toda aquela real situação que não eram de facto amigos. Porque, olha o incrível, quem acompanhou-me para casa foram amigas que não eram amigas diretas, eram colegas. E posterior a isso, o empenho, a dedicação da minha família por um bem maior. Então, com tudo isto, eu pude aprender que a vida ela é cheia de surpresas e é realmente um mistério. Nelson, tem a câmera, quero que deixe ficar, caso queira agradecer, usa aqui a câmera 1. Caso queira deixar um agradecimento especial a alguém, tem ali a câmera, uma dedicatória,
alguém, tens aí a câmera, take your time. Bom, agradecer mesmo a minha mãe, que foi uma peça-chave para que eu pudesse voltar assim ao mundo. Foi a pessoa que não deixou de acreditar que eu voltaria e que de facto voltei, cá estou hoje vivo e com muito a dar. Um apelo a todos é que devemos sempre aproveitar a vida, aproveitar cada dia, pois o futuro é incerto. Chegamos ao fim de mais um Vida é Sucesso. Como sabem, essa cara geralmente faz o Sem Rodeios. É a primeira vez que estou a interpretar ou a encarnar o programa do Jacinto Nhancao. Mas Nelson, mesmo para fechar, como é que tu defines a sua história de vida? Nasceste de novo? Tem alguma definição? Ou ainda precisas pensar? Não, eu diria que nasci de novo. Por tudo o que aconteceu, eu nasci de novo e nasci em grande. Um fato que eu não contei é que após a minha volta, assim posso dizer, eu fui consagrado como presidente e membro da Comissão Permanente Nacional, representante da criança a nível da África Austral. Então eu volto e é como se a vida me desse uma segunda oportunidade e me abrilhantasse com este presente que acredito eu que fiz valer e desencadeei as minhas ações com zelo e excelência. Mas Nelson, nós já viemos da entrevista, mas ocorreu-me aqui uma curiosidade. Exato. Depois desse episódio todo de problema de saúde e tal, como é que está o Nelson hoje em dia? Tem alguma sequela ou está 100%? Hoje em dia o Nelson está mesmo taxativamente bom. É um dos motivos que me leva a crer que houve uma intervenção divina, uma intervenção maior e estou vivinho da Silva, graças a Deus. Não? Graças a Deus. Graças a Deus ou graças a Allah? Muçulmanos, não é? Graças a Allah? Exatamente. Allah subhanahu wa ta'ala e Deus, no final do dia, são a mesma pessoa. O que nos distingue, na verdade, é o código, ou seja, o código linguístico, a língua. É verdade. Muito obrigado.